sobre nós poderosamente. Eu rogo ao Espírito Santo que as nossas vidas estejam mergulhadas e escondidas com Cristo em Deus, em regiões celestiais. Em regiões celestiais. Assentados com Cristo, reinando sobre os céus, reinando sobre a terra. Aleluia. O seu reino é poderoso e ele já está estabelecido sobre nós, está estabelecido sobre a terra, embora os homens não o possam contemplar. Mas aqueles que foram chamados segundo o seu poder, segundo o Espírito que habita em nós como um selo sobre os nossos corações, já podem contemplar a majestade de Cristo e o seu reino estabelecido, o seu reino vindouro, que é espiritual em nossos corações e que será estabelecido fisicamente entre nós. Que o poder do Senhor nos abra os olhos, como foram abertos os olhos do moço de Eliseu, para que possam contemplar carruagens de fogo e anjos poderosos batalhando em nosso favor. Que o Espírito do Senhor se mova poderosamente sobre nós. Amém? Amém, Jesus. Antes de entrarmos na palavra, eu quero honrar a vida dos irmãos, porque muito me alegra ver irmãos e irmãs já em idade avançada, com vigor, com esperança, ainda nos dias de hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo a nossa querida irmã Lourdes ali e me faz voltar lá na minha infância, quando era ainda muito pequenininho. Não me lembro direito as histórias, mas a mãe sabe melhor, né? De que eu fugia de casa, ia lá para casa dela e estava sempre brincando com os netos delas, né? Estava sempre envolvido com a família da irmã Lourdes. Veja aquela outra irmã ali, irmã Gorete, vem aqui louvar o Senhor, né? E isso muito me alegra. Veja, né, o nosso querido pastor Raimundo, né? Já com a sua lustrosa carequinha, né? Desde muito tempo servindo ao Senhor. A minha mãe também, desde já muito tempo servindo ao Senhor. É uma história no Evangelho longínqua, né? O nosso querido irmão Enio também, que já tem uma estrada aí pela frente, né? E olhando todo esse cenário e sabendo de que Deus, Ele gosta dos velhinhos, né? Por isso Ele tem ao redor do seu trono 24 anciãos. 24 anciãos diante do seu reino, com coroa sobre suas cabeças e que lhe rendem louvor e honra. Me alegra muito. E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês sobre isso, que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Eu quero ler a partir do versículo 6. E quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, vocês que já estão avançados, né, um pouco em idade, que já têm enfrentado essa batalha no Evangelho já há um certo tempo, que vocês são um exemplo para a minha geração. Aleluia. Vocês são um modelo para a minha geração. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 6. Aleluia, Jesus. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O que nos podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a gente fica pensando em homens da altura de Abraão, da altura de Moisés, de Isaac, de Jacó, Samuel, entre tantos outros, Paulo, Pedro, que já partiram de nós há muito tempo.
mas que depois deles outros foram sucedendo eles no trabalho do Evangelho até chegar nessa geração. Aleluia. E homens e mulheres como vocês, pastor Raimundo, como você, mãe, como você, irmã Lourdes, que estão na casa do Senhor, bendizendo o Senhor. Me remonto à memória de um certo momento aonde o Messias era aguardado e Simeão, sacerdote no templo do Senhor, e uma profetisa chamada Ana, ou Joana, Ana, me falhou a memória agora, que aguardavam em oração e uma vida piedosa no templo o anúncio, a revelação do Messias. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa, e é uma alegria para a minha geração ver pessoas que já na altura da sua idade, já veteranos de guerra, né? Ainda com a sua esperança intacta, com o seu vigor, aguardando agora a segunda vinda, o retorno do Rei. E continuam vigorosamente pregando o Evangelho, não para multidões, não por status ou por glória ou poder, mas por amor ao seu Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu não poderia deixar de honrar a vida de vocês. Porque se eu estou aqui hoje, é porque lá anos atrás, uma semente do Evangelho foi plantada. E eu penso que não foi de uma só vez que isso aconteceu, mas cada um daqueles que passaram pela minha vida e que me regaram de amor, que me cuidaram em certo sentido, né, que foram proteção para mim em certo sentido, quando os olhos da minha mãe não estavam, mas tinha outros olhos cuidando. Ou a mensagem que foi pregada, que talvez eu, quando muito criança, adolescente, nem estou ligando o que tu está pregando, mas o Espírito do Senhor estava trabalhando naquela semente. E hoje eu estou aqui. Aleluia. Um dia esse homem e essa mulher estavam pregando para mim. Hoje eu vou pregar para eles. Aleluia. Então veja como é perfeita a obra de Deus através das gerações. E nós devemos honrar e imitar a fé daqueles que nos antecederam. Um dia vocês não estarão mais entre nós. Mas o legado, a semente germinou. Então gostaria de fazer essa honraria, né, a vocês, né, homens de Deus já de uma certa idade, mulheres de Deus já de uma certa idade, que continuam perseverando nesse tempo, dando o exemplo para aqueles que vão assumir, vão receber o bastão do ministério daqui a pouco mais, né? Vocês fizeram um trabalho para o Senhor nessas gerações. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. Ditas essas coisas, vamos falar então de duas palavras. Duas palavras. A primeira palavra que quero fazer menção com vocês está no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. O livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Oh, glória a Deus. Muitas canções já foram compostas a partir desse acontecimento, desse texto. Capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Essa primeira palavra faz parte de um contexto da próxima palavra que nós vamos fazer menção daqui a pouco. E diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós o ouvimos, estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Aqui falou praticamente de quase todas as regiões conhecidas do mundo da época. E um fato interessante acontece nesse momento aqui. Glória a Deus. Todos esses homens que tiveram a oportunidade de ouvir o que estava acontecendo, e logo mais eles vão ouvir no capítulo 3 a pregação de Pedro sobre o que tinha acontecido, sobre a vinda do Messias, são potenciais, e eu quero que vocês gravem essa palavra, são potenciais peregrinos. Quando começamos esse culto essa noite, e começamos a louvar o Senhor com algumas canções, isso me vinha ao coração. Depois, quando o pastor Raimundo veio aqui e orou ao Senhor, e abençoando as nossas vidas e falando das nossas moradas que nós aguardamos ardentemente no coração, Aleluia, Jesus. Isso me veio no coração fortemente, de encontro à palavra que eu tinha para nós hoje, porque de fato nós somos peregrinos deste lugar. Quando ele orava pelos sofrimentos que nós estamos enfrentando agora, os atentados em escolas e essas situações, isso me veio ao coração. O sofrimento ele tem nas mãos de Deus como um mestre, como um professor, para nos lembrar de que essa terra não é, esse sistema do mundo não é o lugar para onde estamos indo. O sofrimento é um mestre, é um professor que nos ensina que o que nós vivemos em nossa carne, as enfermidades, as doenças, as angústias, as tristezas, as ansiedades que nos acometem, vem como um mestre, como um professor de Deus para nos mostrar: não se acostume a esse sistema, não se acostume a essa vida. Essa vida é passageira, ela vai findar. Isso que você está vendo hoje, isso que você está vivendo hoje, tem um dia para acabar. Tem um dia para ter fim. A palavra de Deus diz na carta de Apocalipse que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele fará cessar toda angústia, todo pesado e penoso trabalho da nossa alma, Ele vai fazer cessar. Isso porque somos peregrinos, não pertencemos ao sistema desse mundo, estamos aqui de passagem. Não devemos nos apegar demais às nossas vidas nesse lugar. E lendo esse texto de Atos, eu quero dizer uma coisa muito importante, muito poderosa para os irmãos e as irmãs. O Espírito do Senhor foi nos dado como um selo do coração. Sabe quando você endereça uma carta a alguém, você escreve o nome daquela pessoa para quem a carta está destinada e você compra nos correios um selo e você sela a carta.
Oh, Deus. Essa carta só pode ser aberta pelo seu destinatário. Ninguém mais tem autoridade para abrir a carta, para mexer na carta, para fazer o que quer que seja com a carta. Que a carta tem um endereço, tem um destinatário. O Espírito do Senhor foi enviado a você no seu coração como um selo. Ninguém pode tocar em você. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Você tem um Salvador. Só Ele pode fazer da sua vida o que Ele bem quer. Aleluia. Aleluia. E você está destinado para esse Senhor, num dia especial, no dia em que Ele vai te arrebatar, no sentido em que Ele vai levar você para com Ele. E quando eu digo arrebatar, eu digo que Ele vai salvar você, Ele vai tirar você do meio desse sistema. Oh, glória a Deus. Ele vai te transformar completamente. O que recebemos da bênção e da glória de Deus nesse mundo é um deslumbre, é uma pequena porção, é um fragmento da glória que nos está preparada. Por isso não devemos nos apegar demais a essa vida aqui na terra. Aleluia. Nela não está a nossa esperança. A nossa esperança está nas moradas eternas. A nossa esperança está nas promessas do nosso Redentor. Segundo o livro de Jó, no finalzinho do livro de Jó, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. E ele em breve há de se levantar. E essa é a nossa esperança. Glória a Deus, aleluia. Então, quando eu leio essa lista de lugares, países, regiões, línguas diferentes, eu penso: meu Deus, todos esses homens vieram de tantas partes e eles não ouviram algo que era muito comum aos seus ouvidos. Que eles estavam ouvindo homens que não falavam o seu idioma, mas de uma outra língua que não era a própria língua deles. Não estavam falando em hebraico, nem em aramaico, nem numa língua terrena, mas estavam falando em uma língua celestial que não pertencia a este mundo. Mas o objetivo dessa fala e dessa língua era comunicar àqueles homens que estavam em Jerusalém naquela época as boas novas do Evangelho. Eles estavam sendo chamados para uma outra pátria, estavam sendo chamados para uma outra cidadania, para ser revestidos de um novo homem, de uma nova humanidade, que era nos dada a partir de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Quantos nessa noite aqui creem que nós fomos chamados para uma nova humanidade em Cristo Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Que nós não somos Glória a mais Deus, homens e aleluia, mulheres Jesus. comuns. Que nós não pertencemos mais ao sistema desse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a nossa próxima palavra, então. E quero começar essa próxima palavra usando um contexto do qual o autor desta carta que vamos ler, ele estava pensando, ele estava orando e sendo ministrado pelo Senhor por esta palavra. Essa palavra está no livro dos Salmos, Glória a Deus, aleluia. de número 34. Glória a Deus. Salmo de número 34.
versículo 8. Glória a Deus. Olha o que diz essa palavra. Provem e vejam como é bom, como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele vai falar ao povo peregrino, ao povo que está caminhando para um lugar, uma cidade, um país que não era aquele do qual eles estavam. O apóstolo Pedro, ele se dirige à igreja que está em Babilônia. É o povo de Israel que vivia em cativeiro, que após ouvirem a mensagem das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, agora creem em Deus, creem em Cristo, e eles estão num lugar de paganismo, um lugar de diversas religiões que não servem, não temem ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, e que tão pouco conhecem a Jesus Cristo. Ele está motivando, exortando e chamando à esperança esses irmãos que estavam vivendo tempos de aflição, tempos de perseguição, tempos onde eles não tinham todo o amparo necessário, aonde talvez, vamos pensar nos nossos dias, onde talvez haviam doenças, havia morte, havia atentados em lugares, mas aquele povo tinha uma esperança. Essa esperança era o Senhor. Essa esperança era o próprio Deus. E ele estava chamando esse povo, ele estava direcionando essa carta a esse povo, dizendo que eles não deviam se apegar ou se preocupar demais com essa vida terrena, porque eles eram peregrinos, eles não pertenciam àquele lugar, eles não pertenciam à Babilônia, eles não pertenciam ao mundo, mas eles tinham uma pátria eterna, uma pátria celestial. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele então, meditando e orando ao Senhor, pensando nesse salmo de Davi, salmo de número 34, dizendo: tudo que vocês estão passando, as aflições, as angústias, eu sei de tudo isso, mas eu quero dizer para vocês, provem e vejam que Deus é bom. Ele preparou o alívio, ele preparou o refrigério. Glória a Deus. Ele está preparando um lugar para vocês. Ele está preparando as moradas para vocês. Então eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, o ponto aqui que eu quero trazer é o quê? Aleluia, Jesus. Não importa, meu irmão, quantas aflições, em quantas dores ou quantas situações você passa na sua vida. E muitas vezes também não importa muito o que você sabe. Qual o seu nível de conhecimento? Qual o seu nível de entendimento? Glória a Deus. O que importa é se você já provou que Deus é bom. E eu faço essa pergunta a todos nós nessa noite. Talvez você está aqui e você já ouviu falar de Deus, como o Jó fala no seu livro. Eu conhecia a Deus de ouvir falar. Aleluia. E quantos
de nós hoje, dentro de muitas igrejas, muitas instituições, muitas denominações, as pessoas já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar que Deus é bom, já ouviram falar de suas promessas de vida eterna, mas somente ouviram, somente ficaram sabendo, somente estão informadas sobre isso, mas ainda não provaram da bondade de Deus, não provaram ainda que Deus é bom. Glória a Deus, é verdade. Nós já provamos que Deus é bom. E o que significa provar que Deus é bom? Cristo se tornou sobre a sua vida a coisa mais importante, a coisa mais preciosa, inegociável da sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você já provou que Deus é bom? Você poderia viver a sua vida sem Jesus Cristo? Eu poderia viver a minha vida sem um bom salário. Eu poderia viver a minha vida sem um carro. Eu poderia viver a minha vida sem ter uma boa saúde. Eu poderia viver a minha vida sem muitas coisas. Mas eu não poderia viver a minha vida sem Cristo nela. Porque eu já provei que Deus é bom. Aleluia, Jesus querido, glória a Deus. Eu não consigo mais viver a minha vida daqui para frente sem imaginar, sem saber, sem sentir, sem provar que Deus está na minha vida. Porque eu fui alcançado pela bondade e graça de Deus. Aleluia. Não é possível que aquele que diz que crê em Deus, aquele que diz que está em uma igreja, aquele que ouve a pregação da palavra, viva sem experimentar, sem provar que Deus é bom. É verdade. Você já provou que Deus é bom? Aleluia. Aqueles homens lá em Atos 2, que ouviram a pregação de Pedro, estavam lá atentos, observando, escutando o que estava sendo dito, aquelas línguas diferentes que eles estavam ouvindo, que eles não conheciam. Eles eram potenciais peregrinos, mas muitos deles ainda não haviam provado que Deus é bom, não tinham experimentado. Logo a seguir, no capítulo 3 de Atos, quando Pedro prega as boas novas, quando ele fala acerca de Jesus, quando ele fala acerca das boas novas, e 3.000 homens se convertem, aqueles homens agora passam a provar que Deus é bom, eles passam a experimentar a glória de Deus, a bondade de Deus. Eles passam agora, como falei no início, a ser homens selados com o Espírito Santo da promessa, aguardando o dia do retorno do Rei, aonde eles iam passar dessa pátria terrena para uma pátria celestial e eterna, porque agora eles experimentaram que Deus é bom. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa: para que nós pudéssemos provar que Deus é bom, era necessário que nós vivêssemos algo. Aleluia. O que agora eu vou citar para vocês a partir da primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Pedro quer que a igreja que está dispersa na Babilônia, aquela região toda, ele quer que esses irmãos experimentem da bondade de Deus. Ele quer que esses irmãos experimentem a própria pessoa de Cristo. Eles querem que ele provem do fruto do Espírito nas suas vidas, que Deus é bom. Aleluia. Mas algumas coisas eram necessárias para que isso tornasse a realidade de que Deus era bom. Carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, diz assim, versículo 1. Os irmãos acharam que querem acompanhar? Diz o seguinte, a partir do versículo 1: portanto, livrem-se de toda maldade
todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Versículo 2: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês: Deus é bom, a sua bondade é muito grande. No livro do profeta Jeremias dizem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. No livro do profeta Jonas diz que Deus é misericordioso e compassivo e longânimo para fazer misericórdia. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, para que nós possamos provar da bondade de Deus, para que nós possamos experimentar plenamente a salvação que vem dos céus, nós precisamos nos livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação. Nós precisamos confessar ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos invocar o nome daquele que é santo e dizer: Pai, purifica-nos da nossa maldade. Glória a Deus, aleluia. Pai, purifica-nos e nos livra de todo o engano. E há muitos tipos de maldade, de engano. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu quero voltar lá no livro de Gênesis, aonde o homem no jardim peca contra Deus e ele cai. Segundo Paulo em Romanos, ele é destituído da glória de Deus por causa do seu pecado. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: todos nós, homens, mulheres, crianças, somos gerados do pecado. Davi fala que em pecado ele foi gerado, e em iniquidade a mãe o concebeu. Isso não é porque Davi, quando nasceu, pecou contra o Senhor, mas é porque nós somos manchados pelo pecado de nosso pai Adão e de nossa mãe Eva. Desde o jardim, após Deus gerar o homem e o homem pecar contra Deus, todo ser humano é concebido em pecado. Então a maldade está incrustada, está intrinsecamente, está marcada no nosso DNA. A geração, a humanidade está marcada, manchada pelo pecado. E muitas vezes nós somos maldosos. E o que é mais preocupante ainda, isso talvez não aconteça nessa comunidade, né, pastor? Mas em muitas igrejas acontece isso. Aonde a maldade não vem de fora para dentro, mas muitas vezes é de dentro para com aqueles que são irmãos na fé. E a exortação do apóstolo Pedro nesta carta é justamente para esses irmãos, que muitas vezes são maldosos para com os próprios irmãos na fé, são perversos com os próprios domésticos da fé. O pastor Raimundo trouxe aqui uma situação dizendo: outrora algumas pessoas estavam aqui conosco, casa cheia, que alegria ver casa cheia. Mas alguns irmãos eram perversos, eram maldosos, estavam entre nós por vaidade, por fama, por querer ascender a um chamado, a um ministério que eles não estavam chamados pelo Espírito, e por isso não procedeu. Mas isso acontece. Entre nós, os irmãos, muitas vezes acontece isso. Mas nós queremos experimentar que Deus é bom. Nós queremos provar que Deus é bom. E o apóstolo Pedro nos convida a fazer uma leitura,
a fazer o exame dos nossos corações diante do Senhor e dizer: Senhor, há maldade no meu coração? Há engano entre nós? Há hipocrisia entre nós? Porventura algum dos que estão entre nós ainda não se rendeu completamente ao senhorio de Cristo? Ainda não se rendeu completamente ao Salvador Jesus, em arrependimento e quebrantamento de espírito? Aleluia. Queremos provar que Deus é bom. Após nós nos encontrarmos com o Salvador em arrependimento, em clamor, em pranto, porque uma coisa eu quero dizer aos irmãos, mesmo aqueles que já são experientes na fé, experientes na caminhada, uma coisa eu sempre aprendi: Deus não precisa de mim para fazer sua vontade ser cumprida, mas Ele me dá o privilégio de trabalhar na sua obra. Ele me concede a graça de trabalhar na sua obra. Ele me dá o privilégio de me tornar amigo do Senhor, como é dito nos evangelhos, que Ele não nos chama apenas de servos, como nós fizemos menção naquela canção: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Então Ele nos chama de amigo, e Ele vem e revela a nós com a sua vontade, o que Ele deseja fazer. Mas mesmo para nós, eu quero dizer uma coisa: Deus não precisa de nós para fazer sua vontade, mas Ele deseja contar conosco. Ele deseja que nós participemos da sua obra. Adão teve que participar da solução do problema que lhe foi apresentado, quando no jardim Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus faz então o homem dormir o sono e tira do lado da costela a mulher para lhe auxiliar. Então Deus quer que o homem participe da solução dos problemas do mundo. Deus quer que o homem participe da solução para que o pecado seja combatido, para que nós possamos provar que Deus é bom. Deus querido, aleluia. Glória a Deus. E o apóstolo Pedro nos incentiva a fazer algo que Jesus no Evangelho já nos diz: deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E olha o que ele diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Meus irmãos, um bebê recém-nascido, ele não pode viver sem o leite materno. É o que o alimenta, é o que o dá nutrição, é aquilo que dá a ele vitaminas para que ele se desenvolva e cresça forte. É que com o seu corpinho pequeno combata aquelas possíveis doenças que podem aparecer, gerando anticorpos, gerando proteína, vitamina para o desenvolvimento dele. Meus irmãos, uma criança, um bebê não pode viver sem isso. E nós podemos viver sem a presença de Deus? Porque é isso que o apóstolo Pedro nos está ensinando. Se um bebê não pode viver sem o leite da sua mãe, que é nutrição, que é alimento, nós que somos crentes, nós que somos santos, podemos viver sem a nutrição espiritual que vem de Deus? Nós não podemos viver sem isso. Nós devemos nos livrar da maldade, nos livrar do engano, da hipocrisia que os nossos corações muitas vezes estão cheios, abandonar essas coisas da velha natureza. Como disse no início, nós fomos revestidos e transformados para uma nova humanidade em Cristo Jesus.
Então devemos nos Glória a despir. Deus, aleluia, Jesus. E aqui a ideia de Pedro é justamente essa ideia. Como alguém que que vai tirar aquela roupa suja, como alguém que vai tirar aquela roupa encartida de uma sujeira, de algo que é ruim, mal cheiroso. Nós devemos nos despir da maldade, nos despir do pecado, nos despir da hipocrisia, do engano, para então experimentar o puro leite espiritual que vem de Deus. Então provaremos que Deus é bom. Oh, glória a Deus. Então vamos experimentar o Espírito profundamente, poderosamente. Essa é a intenção do apóstolo Pedro, ao exortar a igreja que está na Babilônia, um lugar de idolatria, um lugar de maldade, um lugar de hipocrisia, de engano. Deus eterno. E nós, será que estamos vivendo em um lugar como a Babilônia? A prostituição aí fora não tem um clamor altíssimo que Glória todos a Deus, podem ouvir? aleluia, Jesus. A idolatria aí no mundo não tem uma voz tão alta que todos podem ouvir? A violência, o roubo, a extorsão, violência doméstica, o abandono dos filhos, o abandono de pais que muitas vezes criaram seus filhos uma vida inteira com sacrifício, são deixados às traças. Não estamos vivendo num lugar como a Babilônia? Aleluia. Mas o apóstolo Pedro está chamando: desejem esse leite espiritual como bebezinhos recém-nascidos, para que vocês experimentem. Por quê? Porque nós não pertencemos a esse lugar. Não pertencemos a esse sistema do mundo. Não pertencemos a essa terra. Somos peregrinos. A minha mensagem hoje, meus irmãos, para todos vocês, inclusive para mim, é que o nosso coração se encha de esperança, porque nós não pertencemos a este lugar. Nós somos peregrinos. Devemos continuar orando ao Senhor, buscando ao Senhor e compartilhando o Evangelho do Senhor, pregando aos perdidos, pregando-os da nossa própria casa, pregando na igreja, pregando fora da igreja, fazendo a vontade do Senhor. Por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Aleluia, Jesus. Queremos que aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão ao nosso redor, experimentem, provem que Deus é bom, como nós provamos. Como o apóstolo Pedro está dizendo aqui: cresçam e experimentem plenamente a salvação. Meus irmãos, todos aqueles que provaram verdadeiramente que Deus é bom, experimentaram da obra de Cristo na cruz, a salvação plena, desejam que aqueles que estão ao seu redor provem dessa mesma salvação, alcancem aqueles que estão se perdendo, que estão indo para o inferno, que estão se perdendo ao longo do caminho, ao longo dos anos, que eles experimentem que Deus é bom. E para nós essa palavra é, como eu gosto de dizer, é como você pegar um favo de mel e pôr à boca e sentir aquele doce sabor. Por quê? Porque nós somos peregrinos. Nós não pertencemos a esse mundo. Essas coisas dessa vida não nos pertencem mais. Deus. Aquilo que desejamos nos apegar muitas vezes, as riquezas, a uma boa casa, a um bom carro, a um bom salário, a bons momentos festivos e de alegria, não devemos nos apegar demais às coisas desse mundo, porque nós não pertencemos a esse lugar. Mas devemos estar focados na pátria eterna, na cidade celestial, aquela cidade descrita na carta de João em Apocalipse, dizendo: a cidade que desce adornada dos céus,
a nova Jerusalém celestial que está reservada e preparada para aqueles que foram chamados, aqueles que são santos em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa cidade é a cidade destinada para aqueles que já provaram que Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu pergunto a vocês: vocês já provaram que Deus é bom? Aleluia. Aleluia. Cristo Jesus. é bom? Aleluia. Glória. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que o seu amor dura para sempre, que a bondade de Deus dura para sempre, Glória a Deus. para aqueles que vivem segundo o seu propósito, Aleluia. segundo os benefícios, segundo a graça que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vocês já provaram que Deus é bom? O Espírito Santo. Ele diz no versículo 11 do capítulo 2 as seguintes palavras: amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Eu quero dizer uma coisa: Deus está vindo para julgar o mundo. Os tempos estão no fim. A palavra do Senhor há de se cumprir. Passarão os céus, passarão a terra e todas as coisas passarão. Paulo diz na carta aos Coríntios: mas a palavra do Senhor não passará. Então Deus está vindo para julgar o mundo. Isso é iminente. Mas Ele está dizendo: meus irmãos, eu os advirto, amados, mantenham distância dos desejos carnais, aqueles desejos que eu citei no capítulo 2, no versículo 1. O mundo verá. E eu digo uma coisa: esse som alto estava tocando. É uma afronta à igreja do Senhor. Mas o mundo verá que vocês são justos pelo bom procedimento. Amém. Aleluia, Jesus. Glória Pelo a Deus. nosso bom procedimento. Jesus. O mundo verá que somos justos, que pertencemos a Deus, no dia em que o Senhor julgar o mundo. Todas as afrontas, meus irmãos, que nos são feitas pelo sistema do mundo, pelo adversário das nossas almas, um dia haverá um julgamento. Deus, Mas o Senhor, o nosso justificador, o nosso redentor, nosso salvador, que nos tornou peregrinos nessa terra, julgará o mundo e mostrará o nosso bom procedimento, nosso procedimento correto. E nós estaremos com Ele nas moradas eternas. Nós estaremos com eles naquele banquete, assentados naquela mesa, glória a Deus. aonde não haverá mais choro, não haverá lágrimas, não haverá angústia, não mais haverá trevas, cessarão as nossas batalhas, e Deus provará, e Deus nos mostrará plenamente que Ele é bom. Assim como Ele já tem mostrado e provado para cada um de nós que Deus é bom. Mais uma vez, meus irmãos, eu não sei as condições, eu não sei o que se passa na tua vida nesse momento,
Mas a minha oração, Espírito Santo, é que todos nós possamos provar que Deus é bom. Glória É a Deus. provar que Deus é bom. Glória a É Deus. provar o próprio Cristo. Eu quero dizer uma coisa acerca da Santa Ceia do Senhor. Quando nós provamos e nos alimentamos do pão, quando nós nos alimentamos do cálice, do corpo e do sangue do Senhor, que ali nós tenhamos uma vívida experiência de que nós estamos provando do próprio Cristo, do próprio Senhor, e nisso nós estamos provando que Deus é bom, Oh, glória. e que nós somos peregrinos nessa terra. Glória. Você pode se alegrar comigo sabendo de que você é um peregrino nessa terra, que você não pertence a esse mundo, que as angústias, que os sofrimentos, que as batalhas que você enfrenta são como um mestre, são como um professor, para ensinar a você que você não pertence a esse mundo, que você é peregrino em terras estrangeiras, Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. que Deus o levará a salvo consigo para a cidade maravilhosa, adornada com pedras preciosas, com ruas de ouro, onde o Senhor será o nosso próprio iluminador, onde não terá mais necessidade que haja o sol ou a luz de astros, porque o brilho da glória de Deus ilumina toda a cidade. Aleluia. Onde nós habitaremos no próprio Senhor, que é o nosso templo, e onde Cristo, nosso Senhor e Salvador, se revelará a nós, e Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, peregrinos em terras estrangeiras, para o reino que vos está Glória a preparado, Deus, vocês que provaram que Deus é bom, Aleluia. vocês que vieram das aflições, vocês que vieram das angústias e das batalhas, aquela grande multidão que é citada na carta de João, Apocalipse, dizendo ao ancião: quem são esses que vêm vestidos de branco? Esses são uma multidão que vieram das aflições, que vieram de tribulações, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles provaram que Deus é bom. São peregrinos, estão vindo para as moradas eternas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esses são os santos de Deus, purificados no fogo. Aleluia. Eles não negaram o seu Aleluia. Cristo, eles perseveraram até o fim. Peregrinos Glória a Deus. que se despiram de uma vida de pecado, que se despiram e abandonaram a maldade, Aleluia. que abandonaram todo tipo de engano e toda hipocrisia, provaram vividamente que Deus é bom, experimentaram do Senhor Jesus, de sua carne e de seu sangue, Aleluia. provaram do puro leite espiritual e foram alimentados até o dia que foram chamados para as moradas. Oh, glória a Deus. É o que Pedro nos está chamando a observar nesses dias de tanta dor, de tanta angústia e de tantas batalhas, que ainda virão outras mais. Meu Deus. Verdade, Deus. Glória a Deus. E no meio dessas aflições, no meio dessas batalhas, no meio dessas angústias, nós podemos provar Glória a que Deus. Deus é bom. Amém, Jesus. Glória Meus a Deus. irmãos, eu não vim aqui nessa noite para exaltar Glória a Deus. o que está acontecendo de pior no mundo. Eu não vim aqui para exaltar que sim, o diabo está agindo aí fora. Meus irmãos, eu não vim aqui nessa noite para dizer que sim, existe um plano e uma artimanha de Satanás contra a humanidade. Eu sei que existe, eu sei que há essa batalha, mas eu vim aqui para exaltar um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo ardentemente no meu coração
que mesmo aqueles que já tempos se passaram na caminhada da fé, tempos se passaram sobre essa terra, como a nossa irmã Lourdes estava ali falando comigo, 70 e tantos anos já vividos sobre essa terra. Ela pode ainda experimentar e provar em meias aflições, em meias angústias, em meias provas dessa vida, que Deus é bom. Glória. É isso que devemos exaltar no Evangelho. Cristo derramou graça sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cristo derramou do seu amor inconfundível, incondicional sobre nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu tenho afligido meu coração nesses tempos, meus irmãos, é que as igrejas por aí afora, glória a Deus, porque não aqui, né, pastor? Não tem pregado mais sobre o poder de Deus, sobre a vitória de Cristo na cruz, que Ele triunfou, né, sobre potestades e principados, que Ele tem todo o poder, que Ele é bom, que as pessoas podem confiar nele, Glória a Deus. que as pessoas podem se refugiar nele. É Deus, querido. E Aleluia. aqueles que temem o Senhor podem fazer do Senhor o seu refúgio, como Davi Glória a cantou Deus. nos seus salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra daquele que é onipotente, todo-poderoso, ele pode descansar. Glória. Ou como Davi louvou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele faz-me deitar em pastos verdejantes e guia-me pelas águas tranquilas, pelas veredas da sua justiça. Você pode, meu irmão, provar que Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Essas pregações da palavra que vem direto do trono de Deus têm se tornado escasso lá fora. Deus, É verdade. poder. Um evangelho diluído, um evangelho frágil, um Deus frágil, um Deus que não tem mais tanto poder, está sendo pregado lá fora. Um Deus que está, meu querido pastor, com a mão encolhida para salvar, com o ouvido obstruído para ouvir, e com olhos Aleluia, Jesus. tapados para ver a aflição do seu povo. Não é isso que a Bíblia diz. Verdade, Senhor. A nossa pregação é de um Deus que está com a mão estendida Aleluia. para salvar, Deus. com ouvidos atentos a ouvir o clamor do povo. Se o meu povo que clama pelo meu nome Aleluia, Jesus. Glória. orar a mim, se humilhar, converter-se dos maus caminhos,